Olá, amigos, a paz do Senhor. Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 11. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Jesus falava por parábola para facilitar o entendimento. A parábola é uma comparação, por isso que o Senhor Jesus se fazia entender até pelas pessoas mais humildes, porque ele usava fatos da vida real e que era fácil uma associação com a própria vida. Conta a parábola de um homem que já está deitado, recolhido com sua família, quando um vizinho seu, um amigo, chama à meia-noite pedindo 3 pães. Ele pediu que lhe emprestasse, porque havia chegado um viajante, um outro amigo dele, sem avisar, numa hora morta, porque meia-noite já não é uma hora de visitar ou de chegar, mas aconteceu que ele teve necessidade desses pães, os quais ele não tinha em sua casa, ele não tinha reserva de pães para o dia seguinte, para uma pessoa a mais. Lembra do seu amigo, porque quando estamos em dificuldades, lembramos dos amigos. Muitos não vão poder atender, outros não vão querer, outros vão se furtar, porque nós temos pessoas que chamamos amigo, mas cada uma reage de uma determinada maneira. Esse aqui da parábola, ele não queria atender porque já estava recolhido com sua família. O povo lá do Oriente Médio, os judeus também, eles tinham esse costume, eles eram ótimos anfitriões e eles acreditavam que se recebesse bem uma pessoa, se eles dessem o melhor deles àquela visita, eles seriam muito abençoados. Logicamente, até um copo d'água, se der em nome de Jesus, ele será recompensado. Mas na tradição deles, assim estariam sendo abençoados. Ele quis procurar o amigo, mas esse amigo, ele insta com ele que fosse embora, que não importunasse mais. Naquelas comunidades mais pobres, a casa era composta de apenas um cômodo e ali dormiam todos. Por isso que ele fala: os meus filhos estão dormindo comigo. E tinha outras casas que possuíam um mezanino, tipo uma laje assim mais alta, onde separava os filhos embaixo e o casal em cima. Mas não eram todos que dispunham de um espaço maior. Mesmo assim, levantar aquela hora, ele teria que incomodar seus filhos, sua esposa, poderia acordar todo mundo. Não era uma hora propícia, mas quando temos amigos, nós procuramos no momento de dificuldade. São as primeiras pessoas das quais nos lembramos. Mas é bom lembrar que o maior amigo que temos é Deus. Antes de procurar os amigos, devemos primeiro pedir a orientação de Deus, sendo amigos do Senhor, estando sempre numa santa intimidade com Ele. Ele não nos oporá em nos socorrer, em fazer aquilo que pedimos, caso seja uma necessidade imediata. Se somos amigos de Deus, como Abraão, que foi chamado amigo de Deus, que vivia em perfeita intimidade com o Senhor, sempre recorrendo a Ele, sempre orando. Então, se nós temos uma vida de oração perseverante, quando chamarmos o Senhor, é todo ouvidos para nos ouvir e nos atender de acordo com sua santa vontade, de acordo com o momento que Ele acha o ideal. Ele fala que era meia-noite, era uma hora difícil de atender a qualquer pessoa, mas que se ele não levantasse
por ser um amigo, ele levantaria para não ser importunado. O Senhor fala que devemos orar sem cessar, devemos orar sempre, qualquer que seja a circunstância. Há pessoas que só buscam a Deus quando estão em dificuldade, quando estão sendo perseguidos, quando estão em conflito psicológico ou estão com algum problema emocional. Mas nós temos que manter essa relação, essa harmonia com Deus o tempo todo, que o Senhor está sempre pronto a nos ouvir e a nos atender segundo o seu propósito. A hospitalidade era bastante observada e esse homem foi procurar o seu amigo. Quando nós vamos a Deus, porque nós sabemos que Ele é o melhor amigo que poderíamos ter, Ele vai nos atender no seu tempo, no seu momento, porque muitas vezes nós recebemos e não será para o nosso bem, porque somos humanos, temos o pensamento limitado, nossos desejos muitas vezes são desejos vãos. Então o Senhor avalia tudo que pedimos, se é para o bem. E se for para o bem, Ele avalia até o momento em que vai nos conceder. Muitas vezes, se nós insistirmos e o Senhor nos conceder, vai ser uma experiência amarga, porque não estava na hora, não era aquele momento. Em Gênesis 18, 23 a 33, o amigo de Deus, Abraão, intercede pelas pessoas que iam ser destruídas junto com Sodoma. Inclusive, seu sobrinho Ló vivia lá com a família. E Abraão, o amigo de Deus, ele preocupou com seus parentes que moravam lá, seu sobrinho querido. E ele começa a instar com Deus sobre se tivesse 50 pessoas justas lá, essas pessoas seriam destruídas com os ímpios. E o Senhor prontamente começa a manter aquele diálogo. É uma parte impressionante de Abraão com o seu Deus. Se tiver 50 justos, eu vou poupar. Aí depois ele vai descendo. E se for 45 justos, eu pouparei a cidade, e vai descendo. E se for 30, e se for 20, e se for 10, ele pede até perdão a Deus por estar insistindo. O amigo de Abraão, ele ouve as suas indagações e ele responde prontamente a tudo que ele perguntou. Quando chegou em 10 pessoas, ele falou, se lá tiverem 10 justos, eu pouparei. E aí Deus sai da presença de Abraão. Então nós também podemos insistir com o Senhor. Eu conheci algumas pessoas que diziam assim, eu não peço nada a Deus não, porque Ele sabe do que eu preciso, mas não é assim. É claro que o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, Ele conhece todas as nossas necessidades. Nós temos que ter a humildade de nos curvar diante dEle, de colocar todas as nossas dificuldades, todas as nossas pretensões, todos os nossos desejos e sonhos e projetos, porque o Senhor, Ele tem prazer em dialogar conosco, Ele nos responde no tempo certo. Muitas vezes essa resposta é um não. Temos que pedir sabedoria ao Senhor para reconhecermos, para identificarmos esse momento. Se nós não tivermos essa sabedoria, esse discernimento, muitas vezes começamos a pedir e logo paramos. Não é a vontade de Deus, não é isso que Ele quer para mim. Se pedimos ao Senhor esse discernimento, vamos sentir que aquilo não é para nós, não é para aquele momento. Então essa convivência com o Senhor, essa intimidade, esse conhecimento que temos através da oração constante, dessa insistência, essa perseverança é muito importante para nós, porque o Senhor, Ele está sempre pronto para ouvir seus filhos, as suas carências, as suas dificuldades. Então, nós também podemos interceder pelas pessoas. Muitas vezes oramos pelos outros, como Jó. Ele foi humilde e orou pelos seus amigos. E todas as bênçãos foram recuperadas
porque Jó teve essa humildade e esse amor ao próximo de orar até por aqueles que naquele momento estavam perseguindo, através de falas que eram improváveis, eram falas até injustas, porque Jó era muito fiel a Deus, estava sendo taxado como um infiel qualquer. O Senhor nos ensinou como orar. Ele nos ensinou o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem todos os ingredientes de como devemos orar, a maneira que devemos orar. É um modelo de oração. Nós usamos para orar, mas na verdade é uma forma que Jesus encontrou para nos ensinar como falar com Deus. E Jesus ensinou muito mais do que isso. Era um homem de oração, ele orava constantemente, em circunstâncias boas, em circunstâncias ruins, o tempo todo ele orava. Ele orava às vezes uma noite inteira. Quando João Batista foi decapitado, ele ficou muito triste e orou muito, porque ele estava com a mente tomada por aquele fato que entristeceu o seu coração, e se isolar. Nós também temos que sair do burburinho. Quando o nosso coração está tomado pela tristeza, pelo luto, pela dor, devemos nos recolher para falarmos com o Senhor com maior intimidade, para falarmos e sentirmos mais perto do Senhor. Também, quando ele foi escolher os 12 discípulos, ele passou 12 horas orando para que o Espírito Santo de Deus o iluminasse, para que ele escolhesse de acordo com a vontade do seu Pai, porque ali ele estava na condição humana. Ele orou todas essas horas e o Senhor o atendeu. Antes de sua morte, ele estava no Getsemane orando, porque ele sabia o que ele ia passar e sabia que seria doloroso. Ele chegou a pedir que, se fosse possível, que o Deus afastasse dele aquele cálice, mas se fosse da vontade de Deus, que a ele cumprisse tudo que estava escrito. E realmente, como ser humano, ele sabia que seria terrível, e ali pelos nossos pecados ele se ofereceu. Ele poderia não ter aceitado como um Deus de amor, de misericórdia, sendo uma pessoa com Deus e o Espírito Santo. O seu amor é sem limite. E também na cruz ele intercede pelos aqueles pecadores que estavam ali maltratando, judiando, matando na cruz, que era a pior das mortes. E ali ele intercedia por toda a humanidade, porque todos somos pecadores, fazemos coisas que até nem pensaríamos que fôssemos capazes de fazer, mas o Senhor ali na cruz, ele pedia não só para aqueles algozes, mas por toda a humanidade, porque nascemos pecadores, temos em nós esse pendor, essa tendência para o pecado. Por isso que o Senhor fala para insistirmos na oração, porque diariamente precisamos pedir perdão, precisamos estar sempre em contato com o Senhor, para que Ele nos ouça, para que Ele avalie as nossas necessidades e nos atenda segundo a sua santíssima vontade. Então, quando ele manda que nós oremos sem cessar, é para que nós prosperemos em oração, que continuemos orando, persistindo, nunca desistirmos de orar, qualquer que seja o nosso pedido, porque se for de acordo com a vontade de Deus, para o nosso crescimento, o Senhor nos concederá. Às vezes, o Senhor nos atende rapidamente. No caso de um livramento, que tem que ser naquele momento, quantas vezes nós gritamos o nome de Jesus e o Senhor nos acudiu naquele momento? Durante uma doença, o Senhor nos dá suporte, o Senhor nos dá condição de atravessar aquele vale de dor, aquele vale de tristeza. A oração é muito importante para que possamos suportar as tempestades, as intempéries da vida. Paulo também orou, pediu 3 vezes que o Senhor retirasse o espinho na sua carne. A gente não sabe que tipo de sofrimento, que tipo de problema era aquele. O Senhor respondeu a ele que a graça dele lhe bastava. Muitas vezes o espinho que temos em nossa carne é a conexão que nos liga a Deus. Muitas vezes a pessoa consegue alguma coisa que queria muito, é motivo para ela esquecer de orar, para ela deixar de orar e se sentir muito completa e vai se afastando de Deus, porque a oração
nos aproxima do Senhor, é um instante de intimidade, é um instante que falamos com o Senhor, é um privilégio. Ele se compraz, Ele se alegra em nos ouvir. Não é porque Deus sabe tudo que nós precisamos, que nós não precisamos falar com Ele. E mantenhamos linkados com Deus, com o trono de Deus. Essa intimidade é muito importante, como diz aqui. Se o homem não levantasse por ser amigo, ele levantaria pela importunação. Mas nós não importunamos Deus. Ele gosta que nós continuemos a pedir. Às vezes vai ser demorado, mas nós não podemos esmorecer. Temos que continuar pedindo. Até o dia que o Senhor nos concede, ou então que passamos a entender que o Senhor não deseja que consigamos, pelo motivo que Ele sabe. Esse viajante que chegou são os imprevistos da vida. Quem é que não tem um imprevisto? Qual é o imprevisto que está te visitando? A dor, a doença, o abandono, a falta de recursos, a perseguição na família, o abandono de amigos. São tantos os imprevistos, coisas com as quais não contamos, que surgem em nossa vida. Mas se estamos vendo a intimidade com o Senhor, se oramos sem cessar, toda oportunidade que eu possa orar, que aí o Senhor será sempre o nosso amigo, aquele amigo mais próximo, aquele amigo infalível. Nós temos que estar neste permanente contato, porque o Senhor deseja que nós estejamos sempre aos seus pés, sempre ligados ao reino, até o dia que o Senhor nos chamar, até o dia em que nós poderemos viver eternamente com o Senhor. Que nós possamos não só orar no momento da dor, mas que possamos também, no momento de alegria, mostrarmos a nossa gratidão, o nosso entusiasmo em ter um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia e que também visita a iniquidade. Andemos nos caminhos retos, sejamos amigos de Deus, que Ele nos tenha por amigos. Amém. Que assim seja. Amém.